Hoje nós temos um painel bem plural aqui. Nós temos, e um tema também que tenho certeza vai nos abrir possibilidade para um debate bem intenso. Aqui representantes do setor produtivo, representantes também do setor industrial, de produtores rurais, do Brasil e da América Latina, e também o Henrique, que vem aqui somar conosco, para falar também de uma dimensão, da dimensão humana, e do quanto nós temos que nos envolver solidariamente, mas não só a partir da solidariedade. É um compromisso coletivo, Henrique, nós vamos ter a oportunidade de falar, é um compromisso coletivo com a vida humana, e o agro certamente tem muito que contribuir com toda essa questão. Eu tenho aqui, nós temos uma sequência que a gente vai seguir, para que todos vocês se orientem, e logo a gente vai começar com o Eduardo Leão. Eduardo, esse tema é muito provocativo. Como é que a gente pode mitigar os riscos e maximizar os resultados? Eu tenho uma tese, eu quero muito ouvir o que você tem para dizer, que produtividade é sinônimo de sustentabilidade. E você, como um representante de um grande setor do país, tenho certeza que compartilha disso ou de parte disso. E o Brasil, falando em especial do Brasil, tem um papel de destaque mundial, e a gente pode bem perceber isso aqui agora, mas quero a sua opinião. Fique à vontade para a sua apresentação, mas para poder contribuir conosco. Como é que nós podemos... Vou providenciar para você aqui o... Como é que é o nome daquilo lá? Ali, o controlezinho, né? Para você ter mais mobilidade. Mas nos coloque para a gente a sua opinião, a sua visão de como é que nós podemos ser protagonistas, como é que a gente pode fazer mais com menos, como é que a gente pode maximizar resultados, e que bom ter você aqui com a gente. Fica à vontade. Bom, muito bom dia, muito boa tarde a todos. Grande prazer estar aqui, agradecer a Datagro por essa oportunidade de discutirmos esse tema da maior relevância, acho que, para o país e para a agricultura. Dizer que é um prazer estar aqui com o deputado Zé Vitor, juntamente o deputado Arnaldo Jardim, são dois grandes gigantes defensores do agro em Brasília, e os demais colegas da nossa mesa. Eu pediria para, se possível, passar a nossa apresentação. Acho que já está no ponto ali. Aí, tá. Agora sim. Bem, deputado Zé Vitor, eu acho que você tocou num ponto extremamente importante, né? Hoje nós temos riscos extremamente grandes associados à nossa agricultura e à população de uma maneira geral, e a produtividade, eu acho que pode contribuir de forma significativa nesse processo. Antes de mais nada, só falar um pouco da CropLife, muito rapidamente. CropLife é uma associação que surge a partir de uma fusão de 5 entidades no final de 2019 e que representa hoje setores que desenvolvem tecnologia para a agricultura. Então, nós estamos falando de germoplasma, de sementes, da biotecnologia, dos defensivos químicos e dos defensivos biológicos. Hoje, a CropLife tem 53 empresas e nós buscamos exatamente a complementariedade entre essas tecnologias para uma agricultura mais competitiva, uma agricultura mais produtiva e uma agricultura mais sustentável. Bem, nós estamos falando aqui no painel, buscando soluções para os riscos que nós vivenciamos hoje. Então, vamos começar com um cenário que nós vivenciamos. Nós temos hoje quase 30% da população vivendo em uma condição moderada ou severa de insegurança alimentar. E uma outra informação relevante nesse processo é a de que nós devemos ter um crescimento populacional nos próximos 25 anos da ordem de 25%. Saímos de 8 bilhões de pessoas para cerca de 10 bilhões em 25 anos. E quais são as consequências diretas desse processo? Primeiro, nós temos que alimentar essa população. E o detalhe é que a população a demanda por alimentos vai crescer num ritmo maior do que o do crescimento populacional. A palestra anterior mostrou que onde hoje há um grande dinamismo
econômico e de crescimento populacional é exatamente na região da Ásia, e que significa que muito mais pessoas vão ter muito mais acesso a alimentos, a energia e uma série de outros produtos. Por outro lado, devemos ter aí uma demanda de superior a 35% de energia nos próximos anos. E para fechar esse pacote todo de desafios, de riscos, nós ainda temos aí a questão do aquecimento global, né? Então, nós temos que endereçar todas essas questões que passam pela agricultura, segurança alimentar e segurança energética, de forma que a gente não crie mais problemas ainda para as questões do clima, né? E só tem uma solução. Acho que o deputado trouxe um ponto extremamente relevante. Só conseguimos fazer isso, só conseguimos fazer mais com menos, que é o desafio desse painel, com ganhos de produtividade. Para isso, nós precisamos de uma série de ações que vão, inicialmente, no desenvolvimento de soluções tecnológicas, de tecnologias que possam promover esse crescimento. Então, nós estamos falando do melhoramento genético, estamos falando de biotecnologia, defensivos químicos, defensivos biológicos e fertilizantes. Falamos de sistemas de produção mais sustentáveis, que possam gerar maiores ganhos de produtividade. Então, temos aí manejos que foram desenvolvidos, práticas que foram desenvolvidas no Brasil para clima tropical, como o plantio direto, a integração lavoura, pecuária, floresta, irrigações, manejo integrado de praga, recuperação de áreas degradadas. E, finalmente, para fechar esse pacote de ações que precisam ser trabalhadas ou endereçadas, o desenvolvimento de sistemas digitais de gestão, customização e otimização de processos. Bem, nós estamos falando de tecnologias que se complementam, que têm sinergia, e é o pacote de soluções tecnológicas que o produtor tem na sua prateleira. Nós estamos hoje numa situação em que não há mais solução única, né? Nós temos que buscar a combinação, a sinergia de soluções tecnológicas. E só assim, deputado, eu acredito que nós conseguiremos endereçar esses riscos, esses grandes desafios que nós temos pela frente. Só queria complementar dizendo que, se vocês desejarem mais informações sobre esses temas que eu enderecei aqui muito rapidamente, né, nós estamos lançando um novo site da CropLife Brasil. Fiquem à vontade para entrar lá e vão conhecer muito mais detalhes de uma agricultura sustentável, de uma agricultura tecnológica, de uma agricultura competitiva. Então, com isso, eu termino aqui e fico à disposição para novas questões. Obrigado. Obrigado, Eduardo. A satisfação estar com você aqui. Antes de passar a palavra para o Gustavo, quero ouvir um pouco o que ele tem a dizer. Deixa eu fazer uma referência aqui ao Plínio. Plínio, a vocês todos, parabéns aqui por nos propiciar um momento como esse. É muito bom estar num centro urbano tão representativo, uma referência internacional, reconhecido internacionalmente, e falar daquilo que a gente faz, não só na roça, né? Porque o agro vai muito além disso. E que bom que a gente pode completar e contribuir com a vida também, com aqueles que também vivem na cidade. Então, parabéns por nos permitir participar e viver um momento como esse. E fazer uma referência ao Arnaldo aqui. Gente, eu não posso... Vacilei aqui, meu amigo, meu professor, o Arnaldo Jardim, que é um farol para nós em Brasília, viu? Obrigado, Arnaldo, por estar com a gente aqui hoje. Gustavo Paredes, que é o nosso gestor de assuntos internacionais e sustentabilidade da ASASGUA, da Guatemala. Enfim, a gente se vê muito, se encontra sempre, Gustavo. Sei da sua... Você que é uma referência em sustentabilidade, tem uma vivência internacional, enfim, tem permitido que o agro e a energia esteja na pauta das grandes discussões internacionais. Queria que você falasse um pouco para a gente. O Eduardo levantou aqui algo que é realmente estratégico. Nós temos um desafio de segurança alimentar, nós temos um desafio de segurança energética, e no meio de tudo isso, não longe disso, com isso, a gente tem que tratar de sustentabilidade, e eu sei que
que você tem um trabalho desenvolvido na Guatemala. Queria que você falasse um pouco e nos encaixasse nesse contexto internacional também. Então, muito prazer, muito obrigado por estar com você aqui. Obrigado, deputado. Bom, vou tentar falar um pouquinho portunhol. Vamos a tentar. Obrigado, Plínio. Esse é um exemplo que tem uma grande equipe atrás, porque tem um grande líder. E nós vemos isso não só aqui, em Nova York, na Europa, na Ásia. Obrigado por ser uma liderança e um reflexo. E ter líderes importantes como os deputados aqui, o deputado Jardim, o deputado Seu. De verdade, para nós é muito importante desde a Guatemala, porque para nós eu acho que a parte para reduzir riscos, sabe o que significa? Compartilhar. E eu acho que a parte mais importante que nós temos que fazer é compartilhar essas experiências. E, bom, desde Guatemala, eu acho que depois das palestras que escuto aqui com grandes palestrantes hoje, posso ficar feliz que estamos fazendo as coisas, eu acho, um pouco bem na Guatemala, porque eu acho que as coisas que eles falaram aqui ao princípio, falando de sustentabilidade, nós começamos com um exemplo faz muito tempo. Quando falava de sustentabilidade, todo mundo fala meio ambiente. Eu só acho um erro enorme, porque todo mundo esquece que tá bom falar de meio ambiente, mas temos que falar da importância da área econômica e também da área social. Para nós, a área econômica é muito importante, reduzimos custos, apoiamos a agenda internacional, mas também a área social, não só para as populações que estão afetadas ou que trabalham com nós, também para nossos trabalhadores. Então, eu acho que é bem importante falar do desenvolvimento sustentável nesses três eixos. Mas a parte importante também, que acho que nós vamos a trabalhar, é como compartilhar essa sustentabilidade. O que significa para nós essa sustentabilidade? Para nós, o que faz? Reduzir o impacto ambiental, também apoia a resiliência climática. Nós estamos trabalhando a sustentabilidade para melhorar como se fala isso? Desculpa que tenho que olhar, porque senão as palavras não esqueço. Adoptar as práticas para melhorar a reputação de nossas empresas. Eu faço que a sustentabilidade é uma ferramenta que nós devemos utilizar e nós devemos de trabalhar de forma de equipe, mas não pensar somente como uma ação específica. Nós temos que pensar em sustentabilidade como uma ação contínua, dia a dia, e que nós temos que trabalhar, por exemplo, na Guatemala, nós trabalhamos com 11 usinas de diferentes famílias, de diferentes pessoas, que nós temos que trabalhar com eles dia a dia e mostrar a importância desses três eixos. Então, eu acho que compartilhar isso também é muito importante. Por eu acho que é importante também trazer eles a eventos como estes, para que eles conheçam a importância dos eventos. Também, uma coisa que para nós é importante para reduzir riscos, e uma coisa que trabalhamos muito, que falava o palestrante anterior, falar sobre a mitigação e adaptação. Nós não podemos falar somente sobre mitigação. Temos que falar sobre mitigação e adaptação de forma conjunta. Quando fala da mitigação, nós estamos acostumados a falar com as agendas globais, como ele falava anteriormente, que vocês estão fazendo para reduzir, como, por exemplo, a cana-de-açúcar apoia a redução de emissões, mas também como nós estamos fazendo trabalho local na parte da adaptação. Desde a Guatemala, por exemplo, estamos fazendo muito trabalho com as comunidades e como nós estamos trabalhando com as políticas público-privadas nos temas de adaptação. Então, eu acho que é uma coisa que é importante, uma coisa que para nós, por exemplo, com as Nações Unidas, que tratamos de reduzir esses riscos, é mostrando o trabalho que nós estamos fazendo com a área de mitigação. Hoje podemos dizer que somos um exemplo com o Escritório das Nações Unidas de Mudança Climática, porque nós estamos comunicando o que nós estamos fazendo. O eixo que eu acho que é importante também, comunicar. Nós perdemos oportunidades porque não sabemos como comunicar. Às vezes falamos com as pessoas que falam igual que nós. Posso perguntar aqui, tem muito setor sucroenergético. Vou falar para eles, vocês sabem tudo, mais que eu. Mas eu acho que é importante que lá fora nós vamos aos eventos internacionais, como encontramos com Plínio, encontramos com o deputado. Quando falam mal da gente, nós podemos levantar a mão e falar, não, isso não é verdade, isso não é assim. Nós estamos fazendo muitas coisas. E eu faço que isso é uma questão muito importante também nos eixos de mitigação e adaptação. Outra coisa importante falar, que nós temos que trabalhar em equipe. Quando nós falamos da mitigação e adaptação, nós não podemos falar de um jeito aislado, falar só o Brasil, na Guatemala, ou no México. Nós temos que falar como região. E é uma coisa que também é muito importante para a gente, poder trabalhar de forma conjunta.
Para isso, eu acho que também é importante falar sobre as diferentes técnicas que nós estamos adaptando. Países pequenos como a Guatemala também podem mostrar coisas para países grandes como Estados Unidos, Brasil, a Índia. Então, eu acho que temos que entender que nós devemos praticar essa comunicação, estar constantemente trabalhando em equipe, constantemente trabalhando como um grupo para fazer uma coisa certa. Porque o que nós queremos é a produtividade, que nós queremos uma imagem positiva. Se nós não trabalhamos essa imagem positiva, não vai dar certo. Mas nós não somos competência lá fora. Nós somos uma equipe de trabalho. É o que nós trabalhamos. Outra coisa que nós estamos trabalhando muito, e eu acho que é importante falar, que não se falou muito aqui, mas falar também da cadeia de produção. Essa cadeia de produção é um exemplo para nós muito importante na Guatemala de como nós estamos reduzindo os riscos, porque nós temos que trabalhar mais também a comunicação interna com nossos provedores. Nós estamos trabalhando muito mais como nós estamos desenvolvendo as diferentes ações, mas não estamos falando você tem que fazer. Nós temos que falar como nós vamos fazer de forma conjunta. E esse é um exemplo que nós estamos colocando. Por exemplo, nós vimos muito para o Brasil, fazer viagens para conhecer. O Eduardo ha apoiado muito a gente para mostrar os exemplos do Brasil. Eu acho que isso é uma coisa legal, que nós não podemos reduzir esses riscos se nós não mostramos as coisas boas e exemplos que estão acontecendo. Aqui vocês têm um sucesso incrível, vocês têm um exemplo incrível para mostrar lá fora. O deputado Jardim falava que na COP30, como vai acontecer essa situação da comunicação. Eu acho que depende de nós, não depende de lá fora, depende de como nós podemos trabalhar. Se nós trabalhamos em equipe, vamos a dar um mensagem positivo. Se nós não fazemos isso, acho que eles vão a ganhar, porque vão a dar uma mensagem que eles querem dar da gente. E nós temos que estar trabalhando isso. E nisso, eu acho que uma parte muito, muito interessante também, como falava o secretário do governo do Brasil, entender que as agendas globais não são inimigos da gente. As agendas globais são ferramentas. E as agendas nós temos que trabalhar de um jeito positivo também. Nós temos que trabalhar essa Agenda 2030 de um jeito positivo. Nós temos que trabalhar o Acordo de Paris de um jeito positivo. Nós estamos fazendo coisas hoje que as pessoas não acharam possível que nós íamos fazer nunca na vida. Eu posso mostrar isso hoje como um exemplo para nós, que nós somos um exemplo na página das Nações Unidas, somos o primeiro setor da agrário do mundo em fazer os 17 cases da Agenda 2030, mostrando as coisas em positivo que a agroindústria está fazendo. Que acontece que ninguém fala que está fazendo positivo. Nós temos que falar, eu acho que todo mundo que está aqui, sem você saber, estão fazendo já coisas em positivo com as agendas globais. A única coisa que nós temos que fazer é comunicar em nosso jeito, nosso positivo, e que eles aprendam a escutar o que nós temos que fazer. Então, eu acho que para nós trabalhar de uma forma conjunta e para mitigar esses riscos, a parte mais importante é desenvolver atividades como essa que o Plínio organiza, para compartilhar, para não ter força fora, comunicar de um jeito melhor e participar dos eventos internacionais. Eu convido vocês para que participem da maior quantidade de eventos, que vocês possam ir fora e mostrar as qualidades que tem o Brasil e que tem os parceiros que vocês têm em outros países. Porque nós, na América Central, somos bem parecidos com o que vocês têm, os mesmos problemas que vocês têm aqui. Mas nós podemos crescer de forma conjunta. E para isso, eu acho que temos que trabalhar uma coisa muito importante que falava com a menina anteriormente, uma estratégia de comunicação conjunta. Não vale nada vir um evento uma vez por ano e falar que lindos somos nós. É muito bonito falar isso. Mas a forma mais legal que nós estamos trabalhando é estar todo o tempo, todo ano, comunicando, falando, indo, participando. Eu acho que essa é a nossa missão. Para reduzir nosso risco, temos que mostrar nosso trabalho e criar uma comunicação não de reação. Nós temos que criar uma comunicação de ação.
Isso é o que nós estamos trabalhando desde a Guatemala, isso que nós queremos compartilhar com vocês. E eu acho que estão convidados também para participar. Nós vamos a ter um evento em outubro para mostrar uma coisa que nós falamos na Guatemala. Todo mundo fala do greenwashing das empresas, não? Pronto. Mas ninguém fala do greenwashing das pessoas. Por que as pessoas não estão olhando como eles consumem responsavelmente? Nós vamos ser os melhores produtores sustentáveis do mundo. Mas as pessoas têm que aprender que eles têm que ser responsáveis no consumo. E é isso que nós queremos mostrar no evento que vamos fazer na Guatemala, o dia 16 e 17 de setembro com as Nações Unidas. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Obrigado, Gustavo. Na sequência eu vou falar com o senhor Lin, mas eu quero antes aqui pedir aqui para a produção que passe aqui para a gente um vídeo da Crop Life, que acho que vale muito a pena e casa muito com o nosso momento aqui. Se puderem passar, por favor. Numa exaltação à vida, eu crio. Num suspiro, eu alimento. Em harmonia, eu refloresço. Dou frutos e multiplico. Da minha energia, produzo o seu futuro. Na Crop Life Brasil, o meu futuro começa agora. Com avanços tecnológicos que aliam conhecimento e inovação no fortalecimento de uma agricultura moderna e sustentável, que me nutre, me preserva, me mantém viva, para continuar gerando um ambiente de crescimento e desenvolvimento para as pessoas. Crop Life Brasil, juntos pelo futuro. Muito bem, Eduardo. Parabéns a vocês. Na sequência aqui, quero chamar também para o nosso papo, Sterling, Axel, está me ouvindo bem? Está ouvindo bem? Thank you very much. It's a privilege to be here, to be able to share our experiences on doing more with less in all the agricultural fields that we worked on across the world that we have done. Unfortunately, I can only speak in English. I do not have sufficient foundation in Portuguese to give it a try, like my esteemed panelists here. All right. Okay, doing more with less, mitigating risk, and maximizing results. What we do, we are actually a company that works only B2B. Our partners are agrochemical companies, big and small, from very small to big multinationals. And we provide solutions in the form of product. A proprietary product that we have is a lipid-based product we call organic colloidal concentrate, or OCC, which goes into agrochemicals as an ingredient. So many of our partners are biostimulant manufacturers, fertilizer manufacturers, as well as crop protection company. We work with them basically and also provide technical support to complement the product. We operate from 5 countries covering 6 continents right now. Australia, right now we are also in Brazil, in China, in Hong Kong, and in Spain. Hong Kong and Spain are our 2 primary operational headquarters. So our main focus in the fields are actually in helping growers to boost quality, enhance their yield, reduce input costs, manage fatal conditions, and also enhance food safety. And we do that by providing the tool to our partners to make their product more relevant in the field. So typically when we work with a partner, we allow them to test our product or test our technology by running a few trials on their product that is relevant to a certain segment of the market with and without
the integration of our OCC technology. And typically, after that, they will come back to us and we will help them with integration of the lipid technology into their formulations. Basically, the outcome would be in the fields, there's a reduction in chemical use of somewhere between 30 to 50%. And generally, you find an increase in yield of between 10 to 20%, or in some instances, more than 20%. And how do we reduce the inputs? Well, obviously, in some markets, you can adjust the input reduction. In some markets, you cannot. So in cases like in Australia, due to the slow release of lipid encapsulation, you would find that when growers combine biostimulant nutrients with crop protection chemicals in the same spray mix, the efficacy of the protection extends. So in this case, in Australia, in sorghum, the insecticide's efficacy extends from 4 to 5 days after application to 28 days. So this basically reduces the cost of labor, which is very high in Australia, as well as the cost of input and machinery operations. Obviously, the technology works across all different crop types. So over here in Spain, when we introduced this into the market in 2015 and 2016, a major vineyards in Ribera del Duero actually ran a 2-year campaign to assess the commercial viability and impact to their vineyards. So in those 2 years, they found out that they were able to reduce base fertilizers and protection spray doses by 30%. And at the same time, in those 2 campaigns, the yield went up 25%. But most importantly, the quality of the wine also improved. So that brings a lot more value to them, rather than the cost input reductions. And for those who go to Spain a lot, the Spanish wine are actually good value for money. Now, staying on, I would like to share with you how we mitigate some of the most challenging disease they have. Now, in the grapevine or the wine industry in Europe, since EU banned the use of sodium arsenate, I think almost close to 20 years ago, there really isn't a very effective measure in terms of controlling grapevine trunk disease. So in Europe, it's known as ESCA or ESCA. In the Americas, it's known as Eutypa dieback, which is the same strain that they have in Australia. So in a 4-year campaign that we have with this vineyard that has GTD across the vineyard, we actually went in and separated the vineyard into 2 sections. We did a study to assess the severity of the infection, and we split them into 2 parts. One part in this chart is showing untreated, is the part where they stick to the conventional approach, using the same protocol with fungicide available in the market, trying to mitigate the condition. On the other side, we did a few things. In the first year, after measuring the condition of the vineyard, in the first year, we simply integrate the lipid technology into the biostimulant spray without doing anything else, maintaining the original spray and management protocol. And if you could see, in year 1, the more severe side of infection, we started with 78 healthy trees. At the end of year 1, in the beginning of year 2, there was only 79%, 1% improvement. So which means that the integration of lipids in itself hasn't proven to be too effective. So in year 2, we made a drastic change. We completely changed the spraying protocol. Instead of targeting at the spot of infection, which is typically the canopy, in the pruning and the cutting area, we switch the spraying into the rootstock, simply because
GTD is a condition of the xylem. And the xylem begins from the rootstock, which I don't really understand why they were advised to spray at the point of infection at the canopy, which is equivalent to swimming against the river or the current. So we switched that in year 2, maintained the rest of the protocol the same. There were better improvement. It went up from a 79% to an 82% healthy trees. So that was still not good enough. So in the 3rd year, we did a more drastic change. We got rid of the fungicide, which hasn't proven to be effective. And we used a natural remedy, free radicals with oxygen atoms. So what we did was we combined hydrogen peroxide with a organic lipid-based biostimulant. So what happened was the oxidation splits H2O2 into H2O, which is water, and oxygen atom. And the encapsulation of the lipid brings the oxygen atom right into the xylem, flush right through. Basically, in the beginning of year 4, we found that the healthy trees went from 82% to 90%. So there was a marked improvement. And on top of that, this measure leaves no residue, gives the beans no chemical stress whatsoever, and starting from year 4 onwards, the entire vineyard switched over to that measure. And by the way, it is more cost effective. So today, the vineyard is free from grapevine trunk disease. They are basically just using it as what we call a maintenance measure to ensure that the infection, which is airborne, will not come back and hit the vineyard again. So in summary, basically, by doing more with less, our experience in the fields tells us that a few things that we need to focus on. Number one is focusing on the needs of the crop and the plant in itself. From a nutritional approach, I guess everybody knows that that's an essential thing to do. But in the protection side, sometimes we get over-engrossed in trying to kill the pathogens or the vectors, that we forget that while doing so, we compromise the health of the plant. All right? We are actually causing more harm to the plant than the health. So there needs to be some kind of a balance as we address that. The second, obviously, is attention to the change in climate and environment. It changes every year. What happened last year will probably not happen again this year. So monitoring the change is very important to adjust the timing of treatments and trying to improve the environment and the condition by which the crop is growing. Last but not least, we advocate the use of nature, what nature has given us. A lot of the things is out there that's waiting for us to explore and discover. Don't fight nature. It's never going to win. I don't think we can win the war against vectors or bacteria. We try to live with them, but put the focus using nature to make our crop healthier, robust, with better immunity. Obrigado. Obrigado, Stephen. Bom, acho que o GAF é isso, né? Tratar de técnicas, tecnologias, estratégias também para a gente poder ter alimentos em quantidade e qualidade suficiente, também bioenergia, porque no fundo o objetivo de tudo é garantir que as pessoas tenham vida e abundância. A gente pode parafrasear, inclusive, aqui alguma passagem bíblica. E é por isso, Henrique, que você está aqui, para poder nos dizer como é que o agro, dentro desse painel tão plural, como é que o agro ou como é que as pessoas podem se conscientizar e participar de prevenção, de diagnóstico, de tratamento, em especial do câncer, que é aqui uma grande referência nacional. Para quem não sabe, o Henrique é do Hospital do Amor, Hospital de Barretos. Queria que brevemente você se apresentasse e nos desse aqui uma missão também de como se envolver num projeto como esse que interessa ao país. Bem, primeiramente, muito obrigado por dar essa oportunidade no momento que se encontra todo o agronegócio
de todo segmento, nós podemos tratar de fazer uma consciência um pouco maior e um pouco melhor do que significa o valor de nós temos atrelado ao agronegócio uma base social na área principalmente da saúde, mas principalmente no meu trabalho, que é um trabalho que nós temos 63 anos na expertise só no tratamento de câncer. A oportunidade de poder falar que o agro pode se sentir muito orgulhoso, que tem um painel muito simples aqui, que mostra o financiamento que nós temos sobre o tratamento do câncer no hospital que é considerado o maior e simplesmente o melhor em tratamento de câncer na América Latina. Tem o maior centro de pesquisa em saúde e em ciências humanas, tem o melhor banco de tumores, melhor base de pesquisa que existe na América Latina, está em Barretos, nesse centro. E esse déficit aí, metade dele é pago pelo agro. Mas pelo agro, como pelo agro? Há 30 anos eu desenvolvi uma tese de que, se nós mostrássemos o que nós somos, uma proposta de fazer o que é certo, independente quanto custe, que essa proposta teria sustentação, primeiro, perante a Deus, de falar que todos devem ser tratados igual na hora da dor, na hora da doença. E o mais impressionante é que eu descobri isso através de uma Santa Casa em Barretos, que vendia uma rifa por ano de 5.000 números, não conseguia vender mais que 500 números, porque os pacientes pagavam diferença para os médicos, nos consultórios, a tabela SUS era sempre defasada, como hoje, e eu fiz uma rifa de 50.000 números numa cidade do mesmo tamanho da Santa Casa, de 120 mil habitantes, e vendi 50.000 números em 20 dias. Eu falei, mas que história é essa? Onde está a visão das pessoas que um lugar onde não tem tratamento igual e onde as pessoas têm que pagar a diferença, pode ter um problema de não vender uma rifa de 5.000 números, e do outro lado eu fiz uma rifa de 50.000 números e vendi todos os números em 20 dias. E isso, por ser um hospital no interior, ele tem uma força extraordinária, porque ele atende hoje mais ou menos 2.800 municípios do Brasil inteiro, de 27 estados, é um case mais completo, o maior parque tecnológico que tem na América Latina, simplesmente numa cidade do interior, onde a sustentação do déficit operacional desse projeto, do financiamento que nós temos pelo sistema público do SUS, nós conseguimos através da doação do agro. Vem dos leilões de 900 municípios do país que se organizam e fazem o seu serviço de juntar doações, desde um carneiro, desde um porquinho, desde um frango, desde qualquer prenda, e nós conseguimos aí arrumar quase 15 milhões por mês de doação através de leilões. Depois nós temos também uma outra expertise também de ter um case muito favorável de estarmos hoje em 19 estados do país fazendo a conscientização e a prevenção do câncer de mama e o câncer de colo de útero. Vocês imaginaram, nós temos 58 unidades móveis e prestamos serviço de fazer 400 mil mamografias nesse país, e nós detectamos hoje mais ou menos 60% do câncer diagnosticado precoce no país sai de uma instituição chamada Hospital de Amor, em Barretos. O que tem disso tudo, e a oportunidade que eu tenho de poder falar disso aqui para vocês, nós temos de mudar uma consciência, principalmente nas indústrias, nas empresas do agronegócio, e mesmo nos produtores, onde num país como o Brasil, só 3% doa o direito que tem no imposto de renda de lucro real para os benefícios na área de saúde. Nas empresas, nas indústrias, em qualquer país de primeiro mundo, se doam 100% do direito do imposto de renda. No Brasil, se doa 20% só para a área de saúde. E a área de saúde é totalmente defasada. É uma área que precisa receber uma outra visão do setor do agronegócio, das grandes empresas, das empresas multinacionais todas, que os compliance mudem muitas coisas que falam, nós não podemos doar porque nós também vendemos produtos. Não é a consciência que nós vamos mudar nesse país,
é de que pensar como é que nós podemos pensar na vida daquele usuário do sistema público. Simplesmente, nós estamos falando dos seus empregados, dos seus colaboradores, que 80% da população do país depende do serviço público. Ela não depende do serviço privado. E o serviço público teve uma estrutura inteligente, muito inteligente, que congelou a tabela SUS em 2002, quando o Serra era ministro, é o mesmo valor que eu recebo hoje. Então, não dá para se imaginar que alguém no nosso segmento, que depende do serviço público, possa estar tendo um tratamento que seja metade de quanto seria o necessário para aquela pessoa ter chance de cura. Fora as filas são imensas. A maioria das pessoas que chegam pelo serviço público, a fila é em torno de 6 meses, entre o diagnóstico e chegar no tratamento. Isso é no Brasil inteiro. Isso aqui é em Campinas. Nós temos centro de prevenção hoje em 19 estados, nós temos centro de tratamento em 5 estados, 4 unidades no estado de São Paulo, uma em Porto Velho, na Amazônia, uma em Palmas, no interior, em Tocantins, uma em Largato, no interior de Sergipe, e outra agora construindo em Goiânia. Então, eu tenho uma experiência de todo esse processo e tenho muito orgulho do agronegócio quando eu vejo que 80 mil produtores doaram cada um uma cabeça de gado, e o ano passado nós fizemos mais de 80 mil cabeças de gado doado, vindo pelo agro, pelo segmento do nosso Brasil inteiro, que mandam muitos pacientes para Barretos, porque a medicina que tem na maioria de 70% dos estados são medicinas de média complexidade, não atende todo o tratamento da rede. Então, é um processo e uma oportunidade de pedir a consciência de todos que possam enxergar esse projeto, possa ajudar a financiar os projetos, não só o nosso, mas todos aqueles que prestam um serviço com relevância, com importância de fazer o que é certo. Fazer o que é certo é absolutamente a certeza que eu sempre tenho em primeiro lugar, que eu vou ter aliança com Deus. Então, acho que agora eu estou vendendo uma ideia muito forte para o segmento das mulheres do agronegócio. Nós temos 50 unidades móveis que fazem 400 mil mamografias, 400 mil exames de Papa Nicolau, e que eu estou pedindo para as mulheres do agro abraçar essa causa para fazer um financiamento para esses projetos, que nem rúbrica para fazer prevenção existe na tabela do SUS, no segmento de serviço público. E por isso falar disso e pedir isso para o segmento do agronegócio é uma oportunidade que eu agradeço aqui, o momento que eu tive, deputado Zé Vitor, pela oportunidade de dizer para um segmento que enxergue o segmento da saúde do agro como uma oportunidade de mostrar um conceito de aliança social, de serviço, de prestação de serviço social, da maior relevância, porque, infelizmente, nesse país, pobre morre pelas filas. Então, a oportunidade de estar num segmento hoje, nessa oportunidade, era trazer essa vontade, que vocês enxerguem melhor a forma que possa atrelar e fazer muito uso da parceria com o serviço de saúde pública desse país, que miseravelmente está nos congelando o valor dos nossos valores, há 24 anos é o mesmo valor que nós recebemos. Então, por isso, existe uma coisa totalmente descompensada, que é, olha lá o que a União coloca, 228 milhões por ano, o Estado 113 milhões, e o custo é aquele. Me falam qual serviço nesse país que tem sustentação para bancar essa diferença. Não existe. Então, se essa oportunidade de expor isso para vocês, é principalmente para que a pessoa física e as indústrias e todo o segmento do agro enxergue essa oportunidade de colocar, principalmente na renúncia fiscal, valores para o câncer. O câncer é uma doença que cara, uma doença traumática, e nesse país não tem um serviço público que faz mais de 50% do que deveria ser feito, porque não tem financiamento para se fazer. Então, a minha contribuição é dizer, queria colocar para vocês que melhorem a visão e procurem nos ajudar nesse segmento na área de saúde. O mais sou um produtor rural também que faço do uso da minha privacidade. A minha vida, nasci, fui criado em fazenda, tenho muito orgulho de ser um produtor rural e ser parte do agronegócio. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigado, Henrique. Está anotado e compromissado aqui por todos nós, pode ter certeza disso. Gente, o nosso tempo acabou, nós temos aqui 30 segundinhos aqui para uma fala final aqui de cada um de vocês. E num próximo momento a gente amplia esse debate, mas muito obrigado, Eduardo, Gustavo, Henrique, Lin, obrigado. 30 segundinhos para a gente poder despedir. Muito obrigado a vocês que participaram conosco. Eduardo. Bem, primeiro agradecer a oportunidade, eu acho que esse é um tema da mais alta relevância, discutir ganhos de produtividade, ganhos de tecnologia na agricultura. Eu queria só concluir a minha fala inicial, ressaltando a importância da política pública para que os investimentos continuem fluindo. São tecnologias cuja maturidade do investimento leva muito tempo, são muitos recursos, então é muito importante continuar avançando. Nós tivemos, vejo aqui o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, tivemos a aprovação da lei dos defensivos, da modernização dos defensivos. Isso foi muito importante para o setor, importante que a gente continue avançando nessas políticas, não só no Brasil, como também tentando influenciar um melhor ambiente em outros países. E vejo aqui o secretário Perosa, que tem também feito um trabalho extremamente positivo nesse sentido. Se me der mais 5 segundos, não queria deixar de cumprimentar o Dr. Plínio Nastari e a família da Tagro pela ousadia de trazer o agro para o coração de São Paulo. Isso aqui está sendo espetacular, Plínio. Parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigado. Muito bem, Eduardo. Obrigado. Gustavo, fica à vontade para suas considerações, amigo. As nossas muito fácil a sustentabilidade é uma ferramenta útil para lograr a longa vida do setor agrícola. Eu acho que criar líderes como os que nós temos aqui, mas não criar que são líderes brasileiros, são líderes do setor. Os deputados, vocês, são nossos líderes da Guatemala, do Brasil, do setor agrário. É o que é importante para nós. Obrigado, Plínio, por dar essa oportunidade e por compartilhar experiências. Nós temos que procurar mais espaços como esse, procurar experiências para conhecer mais da vida do setor agrário a nível geral. Obrigado. Muito bem. Vamos na sequência. Henrique, muito obrigado e suas palavras, amigo. Não, eu quero agradecer a oportunidade de ter colocado uma sementinha um pouco mais na consciência de cada um aqui, de saber a importância que nós temos de enxergar as pessoas que ajudam a nos sustentar no agronegócio, que depende do serviço público. Um agradecimento imenso de poder falar sobre isso aqui. Muito obrigado, Henrique. Mr. Lin, por favor. Yeah, well, global agribusiness basically needs constant reevaluation, review with new innovation. And I just want to compliment Dr. Agro for putting together such a great event, which is a melting pot of great minds with relevant experience. So kudos to Data Agro for putting this together. Obrigado.